Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é André Maurício, que está falando aqui com vocês. Eu sou professor de desenho e pintura. E enfim, chegou a última aula onde eu vou explicar como pintar essa rosa. Foi uma série de aulas aí onde eu expliquei como realizar o desenho, como, fazer as folhas, como preparar as cores e o que a gente tem que pensar quando for pintar. E essas aulas eu vou deixar todas aqui no link na descrição desse vídeo, caso você ainda não tenha contato com elas e queira dar uma olhada. E agora eu vou iniciar mostrando os materiais que eu vou utilizar. Eu vou utilizar aqui para essa pintura basicamente três séries de pincéis. O primeiro vai ser o pincel da Condor, né? É a série 4416. Aí eu tenho números específicos, né? Um número menor para uma área maior e um número menor para uma área pequena, né? Aqui eu tenho o número 14, o 10, se for preciso de números diferentes eu também pego. Eu tenho pincéis redondos para áreas de detalhes, né? Por exemplo, também ainda com a Condor, agora já a série 4415. Eu tenho aqui o número 2, 6 e 12, né? São numerações diferentes. Caso for preciso, eu vou deixar aqui separado o zero, que é o 411, né? A série, número 0 também da Condor. E um pincel da Tigre. Eu gosto muito desses pincéis da Tigre, principalmente quando a gente quer um esfumado bem uniforme, né? Porque são pincéis extremamente macios, da série 141. Aí também números conforme o tamanho, né? Se eu não me engano aqui eu devo ter o 10 e o 14, o 16. É sempre conforme o tamanho da sua tela, conforme o tamanho da área que você vai preencher, você vai trocando de pincéis. O mídio que eu vou utilizar, né, é uma mistura aqui de óleo de linhaça com terebentina. Esse mídio é para, às vezes eu uso muito pouco, né, mas às vezes para deslizar um pouco melhor a tinta, para correr melhor, né, eu ponho um pouquinho aqui, ó, numa vasilhinha, né, daquelas vasilhinhas de empadinha, pode ser um godê próprio, né. Vou até pôr mais um pouco aqui, ó. E aí, à medida que for pintando, eu vou explicando. Lembrando que eu já tenho o vídeo aqui explicando as cores, né? Eu desmembrei um pouco o vídeo, cada um voltado para um tipo de ensinamento, para que não ficasse aquela aula muito extensa e muito desgastante, né? Então, agora vamos aqui iniciar na pintura. Ah, e um pano, né? Eu tenho aqui fora do vídeo um pedaço de trapo velho, um paninho, para a gente ir limpando o pincel quanto for necessário. Bom, antes aqui de começar, o amarelo é uma cor um pouco transparente, ou seja, o poder de cobertura dele não é muito bom, apesar de serem pigmentos de cádmio, né? Aí para amenizar essa situação, eu vou utilizar aqui tinta acrílica amarela. Esse é um amarelo escuro, né? É uma tinta acrílica da Acrylex. Então eu coloco aqui um tanto de tinta. Venho com o pincel, lembrando, tinta acrílica é diferente da tinta óleo, ela é a base de água. Então a gente pode utilizar ela como base, né? Que eu coloco, molho a pontinha do pincel na água, porque a tinta é a base de água, ela fica um pouco diluída e eu vou passar aqui em toda a pintura, né? Só que assim, eu busco não diluir demais. Você vê que vai estar ficando muito diluído, aumenta um pouco da quantidade da tinta. A ideia é fazer uma base. O legal, como a tinta amarela, a cor amarela, ela é transparente, essa tinta, então eu faço e não some o desenho, né? Bem bacana por isso. Aí eu tenho que ir tomando bastante cuidado nas bordas para fazer preencher de forma correta, né? Sem faltar e nem passar. Bom, agora sim, fundo é pronto e seco, eu toco na tela, né, para ver, ó, tá bem seco mesmo, né? A tinta acrílica ela seca muito rápido. E agora eu ponho assim, é só a pontinha do pincel no mídio, ele fica assim encharcado, né? Eu até tiro o excesso antes de pintar, né, para não ficar demasiadamente encharcado e começo a pegar a tinta aqui, misturando as duas escalas, né? Misturando um pouco da cor um pouco mais marrom com a cor um pouco mais pro lado de laranja, né? E agora eu vou contornando a separação do contraste, né, entre uma cor e outra, para me saber o limite de cada uma das cores. Ó. Então essa é a parte do
vermelho, né? E eu já faço esse preenchimento sem receio, né? Assim, posso preencher com a cor mais escura, porque, né, como você viu na aula anterior aí, é um preenchimento, é uma área de escuro mesmo, né? De bastante escuro. Vou combinando aqui já um pouco de... E eu posso, né, não quer dizer que feito essas cores, não quer dizer que eu só tenha que usar elas. Igual ali eu coloquei um pouco mais de vermelho ainda, à medida que eu fui preencher essa parte. Então não tem problema, eu posso inclusive fazendo pequenos ajustes, né? Então eu vou fazer inicialmente todas as partes que são ligeiramente alaranjadas, porque são as partes mais escuras. Laranja, essa cor que a gente pode chamar de marrom meio alaranjado, né? É uma cor que se assemelha um pouco à cor terra de siena queimada, né? Mas é interessante que eu não posso usar a terra siena queimada. Se eu usar ele puro, vai dar um efeito diferente, né? Então aqui eu já vou usando, porque eu estou fazendo degradê, né? No final essa cor aqui já precisa estar um pouco mais pro lado de laranja, pro lado de amarelo, né? Um laranja mais amarelado. Esse preenchimento é interessante no momento de observar, né? Apesar da gente já saber da ilusão de ótica, saber que uma cor parece ser mais escura ou mais clara, dependendo da cor vizinha que tem a ela, para ir vencendo isso, a gente vai olhando com os olhos entreabertos. O fato de se pintar com o olho entreaberto ajuda a gente a não cair, né? Porque assim a gente reduz a imagem nos seus contrastes, né? E passa a ver mais um conjunto de manchas. Não vê tão nítido assim as coisas, né? Quando a gente faz essa forma de observar diferente. Então a gente consegue perceber melhor pequenas transições de cores, né? Lembrando que eu vou combinando duas escalas, sempre. Às vezes a gente pode também, no momento que for pintar, né, para perceber a cor, você pode chegar o pincel próximo ali daquela cor para comparar, né? Tô vendo aqui se eu consigo deixar sem reflexo. Ah, consegui. Para comparar, ó, precisa ser um pouco mais laranja, aí eu venho sujando na cor. É um recurso muito utilizado, né? Aproximar o pincel próximo daquela área que vai preencher, se caso precisar ter certeza, né? E onde tiver um pouco de degradê, eu já busco fazer um pouco desse degradê, né? No caso aqui embaixo, é um pouco mais escuro. À medida que eu vou subindo, eu já vou avançando na escala, né? Lembrando de ir combinando essas duas escalas juntas, né? Essa mancha aqui, por exemplo, eu tenho um contraste sutil, extremamente sutil aqui do meu lado direito, mais embaixo. Então significa que a cor aqui não vai escurecer muito mais do que essa mesma manchinha na parte de cima, que já é um contraste um pouco mais acentuado, ou seja, a diferença para os amarelos vão ser um pouco mais nítidas. Então eu preciso colocar um valor um pouco mais escuro nessa parte superior. Então, todos esses preenchimentos eu vou fazer agora com a característica daquele vídeo acelerado, porque ainda, como não tem mistura com outras cores, basta a gente observar com cautela e não preencher onde não deve, né? Aqui leva-se, considera uma frase aí célebre que ado, cada um no seu quadrado, ou seja, coloque a cor no lugar certo. Porque acontece se a gente manchar um lugar, por exemplo, aqui é para ser escuro, é uma sombra, porque a pétala ela se enrolou nessa parte, né? Então não tem o porquê preencher essa parte de mais claro para depois preencher de escuro, até porque dependendo o caso, em algumas situações, isso é difícil de acontecer, porque a tinta de baixo vai estar molhada, vai misturar e vai virar, né, uma bagunça. Aqui em Minas a gente fala que vai virar um Zetelo. Acho que Goiás também fala esse termo. Então é porque o negócio vai dar um pouco de trabalho, de mão de obra. Então a gente tenta ir levando
mais ou menos as cores na sua sequência, né? Eu não vou trabalhar nessa parte inicial com os valores mais claros. O máximo que eu vou chegar vai ser nesse valor aqui, quando estiver aproximando ali da parte da luz. Até porque essas partes da sombra são cores que não tem branco, né? É meio que proibido eu entrar com a cor que tem branco na sombra, porque senão eu empalideço demais as cores. Então, uma forma de eu conseguir não deixar essas cores embaçadas é fazer todos os escuros que não contêm o branco primeiro. E aqui, aquele degradê é igual o do explicado também no vídeo anterior, eu coloquei esse mais escuro, depois eu coloco um segundo. Faça a comparação, né? Ele precisa estar bem semelhante ao que eu acabei de colocar, pois aqui eu quero que faça um degradê, né? Eu venho com pinceladas curtas. Depois um outro, interessante que eu não peguei aqui um pincel tão grande, se eu não me engano esse pincel aqui deve ser o 10, porque um pincel grande às vezes eu crio uma faixa muito larga de uma mesma cor. E aqui a cada espessura, né, de largura do próprio pincel, a cor vai mudando, né? Ou seja, aqui é a largura do pincel, aqui é outra largura, é outra cor, aqui é outra cor e aqui é outra cor. Então, se eu tenho um pincel muito maior do que isso, acaba que eu posso avançar muito, né? Engraçado essas cores das sombras. Fique bem atento em relação a essas cores da sombra. Por quê? Quando eu vejo uma cor um pouco iluminada na sombra, eu tenho que pensar que essa parte iluminada, ela de fato está na sombra. Então, eu tenho que tomar cuidado para não clarear muito. E, inclusive, como eu tinha dito anteriormente, o branco passa longe, né? Igual que essa pétala aqui, ela está arredondada, ela se dobrou no meio. Ela se dobrou no meio, é ótimo, né? No meio ela fica mais clara porque ela é redonda. Então eu passo deixando essa parte, ó, sem passar a cor escura, e nesse meio eu já ponho uma cor com um pouco mais de amarelo ou laranja, para ela ficar um pouco mais clara. Mas ainda não entro na cor que tenha branco. Porque o branco, com certeza, né, nesse caso aqui, não vai entrar nessa sombra. Então, eu vou fazer o restante dessa aplicação das cores mais escuras. E em seguida, eu volto aqui para explicar melhor. Como eu digo, fazer o restante assim, com aquele tempo acelerado, né? E caso eu precise aqui de um valor ainda mais escuro, que eu estou vendo que tem algumas partes que precisa de valor mais baixo ainda, eu pego o vermelho cádmio, claro, com o violeta permanente aqui, ó. Se for preciso, põe até uma pontinha de azul para passar aqui por baixo. Ó. Esse local aqui é onde a sombra é a mais escura de todas, né? Então eu faço uma espécie de linha, né? Escurecendo bem, e depois já venho esfumando aqui, né? Com aquela pincelada curta. Esse mais escuro, assim, que predomina um pouco violeta, é mais nessa parte. Limpei bem o pincel, que é tirar o excesso de tinta, né? Não lavo, porque senão ele não fica tão agrupado as cerdas, e venho passando com o pincel sem tinta entre aquelas duas cores, né? Fazendo essa transição de forma mais sutil. Aí isso eu já consegui um contraste um pouco mais acentuado. E se eu precisar desse mesmo contraste mais acentuado, só que na parte vermelha, eu aumento o vermelho na própria mistura anterior e passo aqui. Então, com isso, eu tenho uma intensidade boa, assim, de contraste, né? Geralmente, esses mais escuros, eles estão concentrados nas bordas, né? No encontro entre duas pétalas. À medida que eu avanço, né, para a direção ao meio de cada uma das pétalas, igual que eu vou forçar esse vermelho também, ó. À medida que eu avanço aqui em direção ao centro, precisa ficar um pouco mais claro e às vezes eu posso vir e pôr essas cores mais claras aqui. Lembrando, mais uma vez, não pego, né, as cores muito mais claras e vou dar uma pincelada aqui assim, ó, clareando um pouco onde eu perceber, né, no caso aqui do lado esquerdo, que é um pouco mais claro. Eu posso usar a cor pura, igual que eu vou pegar o laranja puro. Apesar de eu pegar a cor pura,
ela não vai ficar pura, porque ela vai fazer a mistura lá na tela. Então essa é uma forma de eu deixar a cor um pouco mais saturada. E essa cor aqui que é mais para amarelo, né? Nessa parte. Ó. Então eu vou avançar agora sim, eu vou avançar em todos os escuros. Assim que eu completar aqui o preenchimento, eu volto falando mais alguns detalhes que são necessários aqui para a gente continuar em direção às pétalas iluminadas. Bom, chegando nessa etapa, eu preenchi todas as sombras, né? As sombras e as meias sombras, né? As mais profundas, ou seja, as mais escuras e as médias. Não entrei nesses dois valores mais claros e não entrei nos amarelos mais claros. Agora, para fazer, é interessante fazer isso porque aí a gente, como eu tinha falado, né? Uma série de fatores, entre eles o de não misturar a cor, né? E não ir branco para a parte da sombra. E até a praticidade, porque a gente não precisa ficar limpando tanto o pincel, né? Agora eu vou fazer isso, eu vou utilizar basicamente amarelo mais puro. Esse amarelo mais puro, que é o cádmio aqui, estou só sujando um pouco com as outras coisas, para não ficar exatamente assim puro, né? Então vou preencher agora todos os valores de médio puro, né? Que nesse caso aqui o amarelo escuro ele é considerado um valor médio, um valor ainda de transição dessas sombras para as luzes. Então quase todas essas sombras vai ter esse amarelo ali encontrando com o laranja. É até uma sequência do que a gente vê que acontece no próprio círculo cromático, né? Tem o vermelho, laranja, depois o laranja mais amarelado até chegar no amarelo. Então o círculo cromático é baseado aí na natureza, então a gente percebe isso aqui também. Só tomar cuidado com o que eu expliquei no vídeo anterior, a questão do esfumar. Porque agora, antes eu já tinha só os tons escuros, agora eu já tenho um tom escuro e tenho também um tom claro, ou médio, né? Esse amarelo aqui é um pouco médio. Então às vezes eu vou esfumar com essa cor, aumentando o claro, ou seja, encostando no claro, empurrando para cima dos valores mais escuros, ou às vezes eu preciso esfumar ao contrário, pegando aqui a cor mais escura e empurrando um pouco do amarelo. Então é importante nesse momento observar essa parte da direção que se coloca a pincelada, de onde para onde que eu puxo o pincel. E à medida que eu precisar um pouco mais claro, eu já mudo para o amarelo mais claro. Ainda não estou utilizando os amarelos dessaturados, que são aqueles amarelos que tem um pouco de violeta, né? Então aqui eu tenho o amarelo um pouco mais claro ainda, né? Só que aqui eu vou fazer a transição, não deixa esse amarelo mais claro entrar nessa cor mais escura. Vou usar o amarelo cádmio escuro entre os dois, ó. Porque aí eu tenho uma transição bem suave. Quanto mais eu tenho essa transição suave, mais a pétala vai ficar com uma característica arredondada. Eu vou fazer todos esses preenchimentos também da mesma forma. Um detalhe, esse time-lapse anterior, ele durou o tempo real, para se pintar, foi em termos de algo aproximado de 20 minutos, 25 minutos. Só para a gente ter uma ideia, para você que esteja pintando aí, ter uma ideia, Porque às vezes a gente hoje em dia a gente tem muito acesso a vídeo acelerado, muito acesso a pintura que é acelerada e a gente um vídeo editado. Então a gente às vezes tem uma noção de que é algo rápido de se realizar, Então deixa essa informação, só caso você vá fazer um exercício desse, você saiba que não é algo simples, Não é algo tão fácil, Mas demanda uma disponibilidade de tempo para fazer, e de paciência para enchendo pedaço por pedaço. Então eu vou seguindo na escala, ou seja, eu fiz os valores mais baixos, agora eu vou fazer os valores médios, são os valores de transição, que são praticamente amarelos puros.
Se bem que quando eu coloco eles aqui misturando em cima dessa sujeira, ele já não fica tão puro. E quando eu encosto ele aqui na pintura, né, mesclando com as outras cores, ele deixa de ser tão puro. Que às vezes tem a preocupação assim, mas será que o amarelo não vai ficar demasiadamente intenso demais? Então, nesse caso, não. É claro que tem algumas partes que a gente não preenche de amarelo. Essa pétala aqui é uma que eu não preencho. Esse espaço pequeno não vou preencher de amarelo. Esse aqui também não. Esses que eu vejo que já tem uma quantidade de branco, eu já vou deixar para preencher com os valores mais claros. Bom, no processo de acabamento, terminei toda essa parte aqui dos escuros, até dei um vacilo aqui e acabei gravando aqui no modo time-lapse aqui. Então, eu vou explicar isso nessas outras pétalas aqui para que não passe batido aqui essa explicação. Terminei a parte escura, a parte média de transição, vou para a parte clara. Vou começar a utilizar agora amarelo cádmio claro, puro. E aí esse amarelo cádmio claro, eu coloco ele sempre com pinceladas curtas, né? E vou fazendo essa transição aos poucos, né? E eu não coloco a cor que tem branco ainda. Ou seja, essa cor, esses dois primeiros valores aqui que tem em branco, eu evito de usar eles. E tem um motivo bem específico para isso. Essa cor que eu coloquei aqui, essa cor amarelo claro, que eu até deixei a faixa aí meio proposital, ela mistura com a cor média. Então aqui eu vou usar o pincel sem tinta e vou fazer isso. Misturar essa cor com o amarelo mais escuro. Então pensa, se essa cor tivesse branco, nesse exato momento essa cor ia ficar mais pálida, esse amarelo escuro. Agora, eu misturando o amarelo claro, isso não acontece. Então é preciso ficar atento nessa ordem das cores, para que a cor não fique pálida, para que ela não empalideça e não saia um pouco fora do esquema que é necessário, né? Aí sim, depois de preenchido, feito o degradê, ou seja, feita a transição dessa cor mais clara, do amarelo mais claro para o amarelo mais escuro, completei tudo, fiz as bordinhas assim bem com bastante cautela, para manter o formato irregular da rosa, né, para ela não ficar contínua, assim, muito redondinha. Ela cheia de repicados, né, vamos dizer assim. Não esfrego muito o pincel, passa extremamente, você vê que eu deito bastante, inclino bastante o pincel para poder passar entre as duas cores. Aí agora sim, terminado essa etapa de esfumar, aí eu utilizo aquelas cores que tenham um pouco de branco. Um pouco mais de branco, né? Essa cor que tem um pouco de cinza também, para poder marcar aqueles brilhos, né? Você vê que agora eu estou buscando fazer uma pincelada mais deitada possível. Eu viro bastante o pincel para que essa cor fique bem superficial, né? Esse claro, ele é bem limitado nos pontos mais intensos, né? Então não ponho ele em toda a parte clara. São alguns pontos específicos, né? E aí eu vou combinando o amarelo, né, o cádmio claro com esse valor mais claro aqui pronto, com um pouco de cinza também. O cinza é o grande X da questão aqui, né? O grande macete, vamos dizer assim, né? E ele não é inteiriço, tem alguns pontos que não continuam, então parei por ali. Sempre separa um pouco antes, porque quando você vai esfumar, um pouco menor a área, quando você vai esfumar, aquela área que você preencheu, ela aumenta. Então, geralmente, a gente coloca um pouco menor e vai aumentando aos poucos. Aqui eu também tenho um clarinho nessa área aqui, ó. E ele é bem pequeno, né? Não tão claro quanto aquele. Então, eu deixo pôr o claro e mesclar com a base do que está embaixo, né? E assim, agora eu vou buscando eliminar todas as necessidades, né? Vou buscando concluir tudo que precisa ser feito
porque agora já é um processo de acabamento, né? Eu vou fazendo a textura também, que é direcionando, encostando o pincel, puxando, né? Como se estivesse penteando, colocando as cores. E tem algumas situações que eu vou precisar de detalhes menores, igual aqui eu tenho um pedaço bem menor, então eu volto e troco para um pincel redondo. Então aqui eu tenho um pincel redondo, pus um pouquinho de azul, a cor ficou ligeiramente verde. Vou pôr só um pouco para fazer o teste. Geralmente a pintura de acabamento é assim, você põe só um pouco da cor, faz o teste, se tiver ficado aquilo que você está procurando, você continua. Se não, é melhor não continuar, né? Se caso a cor tiver diferente demais, né? Então isso aqui já dá uma naturalidade maior para essa pétala, né? A aplicação desses pontos de iluminação, né? E aí eu venho também não só fazendo os claros, mas fazendo tudo que for preciso aqui, né? Fazendo os médios, os escuros. Vou fazer voltinhas aqui para a pétala não ficar muito contínua. Geralmente as pétalas de flores são bem irregulares, né? Não tem aquele contorno contínuo e muito certinho, né? Aqui no momento que eu esfumei, a cor clara acabou adentrando um pouquinho dentro da sombra. Então vou pegar aqui um pouco da cor equivalente à sombra, encostar aqui embaixo e empurrar para subir novamente a cor escura um pouco mais. Mas já fazendo isso e deixando esse degradê, né? Essa variação. Então tá pronto uma pétala. E à medida que eu vou avançando, eu vou ajustando. E sempre um detalhe, eu começo da pétala que está mais de trás e ir fazendo a da frente, porque às vezes a de trás encosta na outra. Quando eu vou fazer a outra, eu faço essa correção, fazendo um acabamento mais contínuo, né? E aqui segue o mesmo raciocínio, colocando um pouco do amarelo claro primeiro, sem a utilização de cores que tenham branco, e posteriormente, depois de preencher essa parte e deixar com o amarelo mais claro, aí sim eu coloco uma cor que tenha branco. E aqui ficar atento, igual nessa parte, ó, é bem amarelo, né? Assim, tem os pontos de luz com um pouco mais de branco, mas eu faço o amarelo primeiro. Só que nessa transição aqui, eu não vou necessariamente fazer a transição. Tem uma espécie de quina, né? Então o pincel fica aquele contraste que eu expliquei no vídeo anterior sobre contraste mais médio, né? Ou sutil, onde você vê a separação, mas ela não é tão intensa. Isso gera uma quina, gera uma dobra para a pétala, né, em questão aqui. Ó. Já nessa parte, né, não preenchi na hora que eu estava usando o médio de amarelo, o escuro, né, o amarelo cádmio escuro. Então eu vou usar o amarelo cádmio escuro agora. E aí com isso eu já tenho essa variação de cores, mas ainda não é suficiente, não é a final. Agora eu venho com os valores que tem um branco e pegando um pouco daquele cinza ali emprestado. Deixando assim, alguns pontos, né? Eu não faço, é interessante observar que a continuidade dos claros, ela não existe. Ela é, vamos dizer assim, pontilhada. Eu tenho um claro aqui, aí ele não continua aqui eu ponho um amarelo um pouco mais escuro e depois volta a ficar claro de novo. E aqui nessas formas também, eu posso vir aqui de repente com um pouco mais de laranja e dar uma manchinha de laranja, uma outra e uma outra aqui. Isso com pincel com pouca tinta, né? E depois com pincel sem tinta, eu limpei o excesso no pano, eu venho eliminando as bordas, aquelas beiradas da tinta, né? Aquela lateral da tinta. E por último a direção, né? Que é um pouco vou ver um pincel um pouco menor aqui, sem tinta, que é assim, o posicionamento, que eu chamo de pentear, né? A pétala, para dar uma direção para as nervuras, né? Que existem. O pincel sem tinta é bom para ficar bem natural.
E às vezes eu ponho um pouquinho de tinta. Eu vou pegar um pouco de amarelo, bem pouco, né? E dar uma clareada ali no meio. Aí faço o mesmo processo, coloco um pouquinho de tinta, volto com o pincel sem tinta e esfumo. Aí mais uma pétala pronta, né? E vou avançando pétala por pétala. Voltei nessa aqui que eu percebi que poderia esfumar um pouco mais. À medida que você for avançando e perceber que precisa voltar, vai voltando, né? Agora eu vou fazer assim, antes de chegar no miolo eu vou preencher toda a parte em volta, né? Eu vou preencher mais essa pétala aqui, porque ela é bem característica em tempo real. Então vamos lá, o tom mais claro dela tá aqui, né? Nesse ponto. O outro mais claro está um pouco mais abaixo. Então é interessante eu manter. Aqui eu mudei a ordem, né? Eu estou colocando o mais claro primeiro. E agora um pouco do amarelo, com um pouquinho do cinza mais escuro. A cor vai ficar ligeiramente cinzenta mesmo, né? Mais pálida. Vou até nessa cor aumentar um pouco mais de azul para a cor dar uma ligeira inclinação para o verde. E aí eu vou preenchendo essas análises dessas cores, lembrando que foram feitas aí no vídeo passado, né? Porque senão a gente pode pensar assim, nossa, mas onde tem verde ali, gente? Já fiz alguns testes que agora eu já estou me preocupando mais com pintar, né? Os testes de cores já foram feitos. Aqui eu vou usar o amarelo, que aí já está na parte clara. Aqui mais uma vez pode, né, confundir a gente, porque a gente pode pôr amarelo com branco. Aí lembrando, eu não ponho amarelo com branco ainda. Eu ponho amarelo primeiro e depois do amarelo eu misturo o amarelo com outro amarelo um pouco mais escuro para misturar com a parte da sombra e os meios, né? Aí se caso eu precisar de mais claro, esse mais claro é colocado por cima. Então não coloco, né? Isso lembrando, eu estou ficando assim repetitivo nesse sentido, né? Mas de fato é porque é um dos pontos mais importantes aqui, né? Agora sim eu já uso o branco, o amarelo com branco, né? Então, um pouco mais desse amarelo para dar pinceladas assim, ó, bem superficiais. Aí eu vou vendo, nossa, não clareou tanto, então vou clarear um pouco mais, aumento um pouco mais do branco, não só do branco, mas esses tons cinzas também, né? Para que o amarelo não fique tão evidente assim, ó. E sempre encostando, ó, como se estivesse tirando um cisco, alguma coisa que caiu num alimento, não sei, né? Procura pensar uma forma mais suave possível. Nessa pétala aqui eu tenho algumas imperfeições, ó, da própria pétala. Imperfeições assim, pra gente, né? Mas pra natureza são detalhes que demonstram justamente a perfeição em si, né? Que é essa mancha que tem aqui e essa outra marca que tem aqui. Posso arrumar? É interessante arrumar. Porque justamente nisso que dá naturalidade, né? Peguei o pincel zero e vou fazer aquela espécie de linha, né? Já com os valores mais escuros. Porque se a gente observar frutas e flores de plástico, por exemplo, a gente sabe que elas são de plástico, às vezes tem algumas que enganam a gente, né? Mas a gente descobre aquelas que são artificiais quando elas são muito certinhas assim, muito bem feitas, a cor muito linda, muito sem mistura. Então esses pequenos detalhes fazem com que a nossa pintura fique com uma característica extremamente natural. E o natural é o belo, né? É claro que assim, já no decorrer da história da arte teve inúmeros movimentos, cada um com uma característica defendendo um ponto de vista. No naturalismo defendiam isso, que o bonito é o belo, né? Tinha o período romântico, o romantismo não, tinha que ser representado algo com uma forma poética, né? Representando o belo. Lá no Renascimento era representada assim, a beleza grega, todo mundo tinha que ser
aquele corpo escultural. Então, tudo isso são movimentos diferentes. Aqui eu estou retratando o naturalismo, né? O realismo assim, cru, né? Sem adereço, sem a natureza tal como ela é. Eu me identifico com isso, né? Então, isso é a forma que eu acabo pintando também. Vou escurecendo um pouco mais. Ó. Essa eu acredito que é a pétala mais complicada de todas, devido à grande variação de cores que ela apresenta. Mas o legal dessa pintura de rosa é porque quando a gente estuda uma pintura que tem só variações de uma mesma cor, a gente aprofunda. É uma oportunidade ótima para a gente aprofundar nas misturas de cores. Porque basicamente, se a gente for pensar a pintura, ela se resume à mistura de cor. Essa questão do aplicar o pincel, do pincel correto, do pincel ideal, né? Não existe pincel correto. O pincel que a pessoa mais se identifica, tipo da preparação da tela, tudo isso é relacionado à técnica, tudo isso é relacionado, né, ao artesanato em si, o fato de você conhecer o material. Mas a cor, a mistura da cor, ela é fundamental. Ela vem, eu acredito assim, juntamente com o desenho, são dois pilares, né? Um bom desenho e uma boa mistura de cor. Aqui eu já vejo que a interpretação entre cor escura e clara gerou um contraste acentuado. Então eu venho reforçando um pouco mais esse escuro, porque dessa forma essa pétala dá a ideia de que ela está bem à frente da outra. E vou usar o amarelo, né, de transição entre essa parte e essa para eliminar essa divisa. Tomando cuidado para não diminuir novamente. Se eu diminuir a parte daquela sombra, aí eu tenho que voltar de novo, escurecer ela de novo, né? Então sempre na hora de esfumar, tomar esses devidos cuidados. Agora eu vou pôr mais cinza ainda. Não sei se esse cinza aqui tá bom. Não sei assim. Quando eu faço a tinta, preparo, eu vou naquilo que eu acho, ou seja, eu vou usando a intuição. Só que quando eu ponho lá na tela, eu ponho e na hora eu olho para o modelo para ver se ele está coerente. Se ele não tiver muito semelhante, eu não continuo. Se sim, ó, beleza, é só continuar. Então tá aí quase que finalizando mais essa outra pétala. Acho que eu vou clarear um pouco mais aqui, ó, um pouco mais de branco. Nessa parte aqui, ó, bem com a pontinha do pincel, né, para ficar aquele ponto bem claro, né? E aqui também. Aí limpo o excesso do pincel e venho esfumando. E lá no topo dessa pétala também é um pouquinho mais claro, né? Bom, então aos poucos eu vou definindo as formas e lembrando, no momento de fazer algum detalhe muito pequeno, troca para um pincel menor. Aqui eu vou usar o pincel 0 para fazer aquelas curvas, aqueles pontos muito pequenos, né? De repente escurecer um pouco mais algum detalhe. Essa bolinha aqui eu vou escurecer um pouco mais ela. Essa sombra pode ser um pouco mais escura, parece? Vamos ver. Não é nem escura, mas um pouco mais esfumada, né? Então vem com o pincel sem tinta, só que eu peguei um redondo um pouco maior agora. E faço essa parte também. Então com isso eu já defini mais uma pétala, né? Acredito que com a explicação dessa dá pra gente compreender todo o restante. Tem um macete muito importante aqui na pintura da rosa, para deixar ainda mais natural, mas esse macete eu preciso ter terminado a pintura para poder aplicar esse detalhe. Eu vou avançar agora no time-lapse, vou deixar vocês aí na companhia da música do Tchaikovsky, com a bela canção dele, que é a Valsa das Flores, né? Exatamente combinando aqui com o tema.
Lembrando que eu já falei em outros vídeos, vale ressaltar, enquanto você estiver pintando, a concentração é algo extremamente importante. Se você tiver a possibilidade de ligar uma música clássica, vai ajudar muito nessa questão da concentração. Sem falar que, assim, as energias vão ficar até mais, sabe, até mais positiva, assim, vamos dizer, né? Um ambiente que sempre está com música clássica parece que ele traz uma harmonia natural, né? Ajuda muito a harmonizar o ambiente. Então, daqui a alguns momentos aí, aprecie aí a valsa das flores e já já eu volto no tempo real aqui para explicar o detalhe do acabamento final dessa rosa. Bom, aí para finalizar aqui faltam poucas coisas. Eu deixei alguns detalhes aqui para falar um pouco em tempo real, que essas dobras que tem embaixo de cada uma de algumas pétalas que dobram. Para fazer essa dobra, eu preencho uma parte um pouco escura, só que esse escuro deve ser um pouco mais claro do que está por trás, igual eu acabei de fazer aqui agora. Atrás dessa cor que eu preenchi, ela tem que ficar um pouco mais clara. E nisso eu já crio um pouco desse contraste, certo? Só que na parte aqui de dentro, do lado da esquerda desse preenchimento que eu fiz, eu vou colocar um pouco mais clara também. Com isso, eu crio um relevo. Esse aqui é um detalhe que é um pouco complexo, mas assim, se a gente tiver um pincel bem pequeno e bastante paciência e observação para identificar no modelo onde isso acontece, a gente consegue realizar. Então é mais um detalhezinho que, né, contribui, que soma para que a pintura fique uma boa qualidade, né? Eu vou pegar a cor aqui da pétala do fundo, a cor um pouco mais escura, e empurrar arredondando, fazendo uma pequena curva nessa pétala. Então é interessante a gente trabalhar com os fundos para criar esses efeitos. E aí a partir do momento que a pétala amassou, vamos dizer assim, né, dobrou, então aqui na parte interna dela vai ter algum pedaço um pouco mais escuro. E isso cria um relevo bastante interessante para a pétala. Aqui eu já peguei um pincel um pouco maior para abrir um pouco mais de luz aqui, ó. Lembrando que quando eu ponho a luz, eu sempre ponho do ponto de vista comparativo, né? Ou seja, eu sei que é claro, que tem um ponto claro aqui, mas eu preciso comparar ele a outros claros. Não é tão intenso quanto um outro claro que tem né? Esse claro aqui é muito claro, mas esse aqui não é tão intenso quanto aquele. Então eu vou tendo esse cuidado de comparar os claros para saber exatamente o quanto eu posso clarear ou não, né? E aqui bem no final ele pode ser um claro ainda mais claro. Eu vou colocar um pouco mais do branco com um pouco mais do cinza também, ó, e deixar ficar um pouco mais claro para acentuar essa diferença. Então isso uma coisa bem interessante de se fazer na parte, né, de pétalas, para que fiquem bem naturais, né? Isso assim, depois de tudo pronto, a gente vem fazendo esses retoques e o ideal é que esteja ainda com a tinta molhada, né? São dois lugares que tem essa pequena dobra. Nesse lugar que eu acabei de fazer é uma e aqui é uma outra. Aqui, inclusive, eu deixei a parte toda clara. Eu vou levantar a parte escura aqui, que é uma espécie de triângulo.
Então isso já cria uma dobra, né? Eu fazendo esse triângulo, eu deixo a parte inferior dele aqui, né? A base, que tem a parte pontuda, o triângulo, né? Eu deixo ela mais escura e aqui dentro eu deixo ela um pouquinho mais clara, porque como a pétala é fina, né? Ela é translúcida, então a luz ultrapassa, por isso que dá esse efeito. E de todas as pétalas eu só não preenchi uma. Eu deixei uma única pétala aqui sem preencher, porque ela é a única que destoa do conjunto, que é essa aqui, ó. Ela é uma pétala mais cinza um pouco, né? Não é à toa, né? Visto que ela está embaixo das outras. Então vou pegar bastante aquela cor azul junto com os amarelos e um pouco de laranja, para que fique uma cor assim bem pálida, né? Em se tratando de uma pétala que está longe da luz, na sombra, meio que na penumbra, né? Então não pode ter essa característica de cores intensas, de cores vivas, né? Então são sempre tons ligeiramente pálidos ou cinzentos, essas pétalas que recebem pouca iluminação e que estão mais atrás comparado a outras, né? Bom, agora finalizando essa pétala aqui, eu vou dar mais uma dica para tornar mais natural essa pintura, que é o seguinte: eu vou pegar o pincel 0 e vou eliminar algumas bordas, ou seja, eu vou pegar um pouco do violeta, que é a cor do fundo, uma pitadinha de branco aqui, um pouquinho de violeta, uma cor bem escura, né? E vou pegar algumas partes, ó, igual aqui, é uma sombra de uma pétala, e vou passar o pincel entre as duas cores. Ou seja, lembra daquele contraste sutil? Eu vou deixar uma diferença, explicar aquele contraste sutil que eu digo, aquele explicado no vídeo anterior, né? A esse, que é sobre como misturar as cores, que eu também expliquei. Então eu faço isso, ó, e dessa forma eu elimino alguns pontos de contraste. Isso também faz com que crie uma coisa na pintura até chamada de atmosfera, né? Dá a impressão que a gente pode enfiar a mão por debaixo da pétala e pegar a pétala, né? E puxar a pétala. Então isso geralmente é assim. Em alguns pontos eu escolho uma pétala. Por exemplo, essa pétala aqui está toda contrastante, né? Ou seja, destacando do fundo. Eu escolho aqueles pontos onde tem escuro na pétala e busco mesclar um pouco com o fundo. Então eu fiz isso nessa parte, vou fazer um pouquinho aqui nessa parte também. Isso assim, pode tanto ser nas folhas externas, né, ou pode ser nas folhas internas também. Eu vou pegar uma folha interna aqui, passar um escuro, deixando encostar a cor de uma com a cor da outra, né? Essa aqui principalmente, ó, essa pétala aqui, mesmo ela não sendo muito escura, eu passo um pouquinho de violeta na borda dela para ela ficar um pouco mais pálida, um pouco menos nítida a diferença dela com o fundo. E isso nem se apresenta tanto na imagem, às vezes fica uma característica de um contraste um pouco mais acentuado mesmo, né? Mas isso já é uma coisa que eu faço por escolha própria, até um pouco mais do que tem na foto, forçando um pouco mais essa fusão aqui, né? Aqui também, ó. Com isso eu crio uma coisa assim de não continuidade nos traços, né? Não fica muito contínuo aquela sequência da pétala e isso traz muita harmonia. Veja bem, aqui eu tenho um pequeno pedaço que está destacando do fundo. Ó, se eu pego um pouquinho só do violeta e passo só naquela borda onde a pétala encosta no fundo. E faço isso aqui também. Continua sendo um contraste, só que agora passa a ser aquele tipo de contraste extremamente sutil, né? É quase que mistura, esfuma, na verdade, os dois tons, né? Então o destaque dessa pétala fica mais concentrado na parte clara. E eu venho fazendo isso ao longo de todas as pequenas sombras, né, de cada uma das pétalas. Lembrando, tanto nas de fora quanto nessas de dentro aqui, ó.
Eu posso utilizar também um outro detalhe de acabamento aqui. E essa aula desse jeito vai acabar ficando de 2 horas, porque é tanta coisa para falar. Ó, peguei um pouco de óleo de linhaça, né, misturado com a terebintina, pode até ser óleo puro, bem diluída. Vou pegar esse vermelho puro. Isso aqui é como se fosse uma veladura, né? Eu coloco o vermelho puro e passo por cima de alguma parte. Ó. Desse jeito fica mais intenso, né? Essa diferença. E vem passando isso ao longo de toda a diferença aqui. Ó. Isso faz com que a cor fique um pouco mais viva, né? Um pouco mais intensa. Depois de feito isso, eu limpo o pincel e venho passando o pincel sem tinta para não deixar essa marca vermelho intenso muito diferente, né? Muito intensa a divisa, né? Eu venho fazendo isso em todos eles, ó. Por aqui, aqui por cima também e logo aqui embaixo. Bom, feito isso, aí já está pronta essa etapa de lidar com as cores vermelhas, né? Agora eu vou fazer a divisa do miolo ali. Deixei para o final e deixei para falar em tempo real para que possa explicar alguns detalhes aqui que são importantes nessa etapa do miolo. Que é o seguinte, eu vou pegar aqui um pincel menor. Eu não fiz, veja bem, eu não fiz aquelas linhas ali do centro, essas separações daquelas pétalas pequenas, justamente por ser muito pequeno. Então, pétalas que são muito pequenas, eu faço o fundo em degradê e depois eu venho e coloco fazendo essas linhas por cima, rodando o pincel. Às vezes não pega a tinta, né? Então eu tenho que pôr um pouco mais de tinta. Ou então faço um primeiro movimento, né, para marcar o desenho. E se a tinta não tiver pegado, né, não tiver aparecido ali as pétalas, eu volto e passo novamente mais uma vez para deixar essa característica um pouco mais marcante, né, essa divisa. E vem o esfumo também, ó, porque não posso ficar também muito nítido. Se caso, né, você está insistindo, não está pegando, aí você espera secar essa parte e retoca, né, depois de seco. Mas acredito que dá para dar uma definida boa já nesse claro aqui, né? Só pôr um pouco mais de tinta e deixar a tinta um pouco mais, passar bem de leve, né? Sem forçar muito. Então tá feito aí. E para finalizar agora ainda mais, vou fazer uma gota. Escolher alguns lugares aqui para desenhar algumas gotas. Bom, para fazer uma gota, para quem já viu da rosa vermelha e já viu os vídeos anteriores aí também onde eu fiz as gotas da folha, o esquema é mais ou menos o mesmo, né? Só o que muda são as cores. Então eu penso assim, se eu tenho aqui uma cor amarela, eu vou fazer uma base aqui, ó, com ela um pouco mais, né, amarela assim, só que um amarelo ligeiramente laranja. E aí eu fico atento mais ou menos na posição da gota, né? Tem que ser mais da gota não, da folha. Tem que ser o posicionamento relacionado à inclinação aqui dessa gota, né? Então essa é a parte da sombra dela, ligeiramente esfumada. Eu faço aqui a parte contrária, que não encontra com a sombra de baixo, né? Já tá aqui uma cor, ó, tô pondo esse laranja com amarelo para ele não ficar tão escuro quanto o de baixo. E essa cor não se une com a outra, né? Eu esfumo tudo aqui, só fica insinuada. Como tá marcando muito, é porque tem muita tinta. Eu vou usar um pincel maior para poder esfumar, para essa gota ficar mais lisa, né? É porque de fato, quando tem muita tinta, fica um pouco mais difícil de fazer. E aí eu ponho a luz, tanto a luz, o brilho, né? Que é o branco, praticamente branco, puro. É só um pingo mesmo, né? Eu pego a tinta assim, deixo só uma pontinha e faço a cor contrária aqui, ó, uma linha arredondada. Que aí já fica um pouco de uma sombra mais... uma sombra não, uma luz que ultrapassa a gota aqui, né? E aparece ali do outro lado.
Isso é uma pequena gota e posso fazer uma que tenha um formato que não seja arredondado, né? Que seja um formato assim meio oval, porque é uma gota ainda que não está rolando, né? Vamos dizer assim, ó. E uma gota que fica na sombra, é interessante a gente sempre lembrar dessa característica. A gota que fica na sombra, ela não é tão contrastante, tão intensa, quanto a que fica lá na área iluminada, né? Então não posso pôr brilhos muito acentuados, eu venho nesses valores mais claros aqui de amarelo, né? Mas ainda não necessariamente os brilhos mais claros. Bom, coloquei duas, vamos ver se eu defino um lugar aqui para pôr outra, ou se eu deixo só as duas. Eu vou deixar só as duas por enquanto. Essa questão de quantidade, né? Como não tem no modelo, então... Mas é uma coisa interessante na hora da gente tirar a foto, se caso for a gente mesmo que for tirar a foto, colocar com conta-gotas algumas gotas na pétala, né, que a gente quer, e depois fazer, e depois tirar a foto. Agora o macete final, para fechar, né? Claro que assim, a gente sempre, né, tem coisas a fazer, a gente se dá por satisfeito. Mas assim, para finalizar aqui o que precisa, né? Branco, né? E uma cor azul. Eu vou fazer um branco frio. Branco frio, ele é diferente do branco puro, né? Porque ele é um branco que tem uma pequena quantidade de azul. Vou pôr também um pingo de violeta, que aí fica um branco frio. Porque esse branco é um branco complementar ao amarelo. Ixi, agora foi violeta até demais, hein? Ficou lilás. Vou pôr mais azul. E se for preciso, eu ponho mais branco. Porque tem que ser bem discreto esse branco frio, né? Não pode ser assim um azul claro, que é aquele azul que a gente preenche, né, o céu. Mas é uma cor mais fria. Porque eu pego essa cor fria e coloco ao longo de alguns brilhos mais intensos. E isso vai criar um contraste ainda maior. Por exemplo, aqui é um lugar que eu posso usar. É o que no desenho a gente chama de highlight, ou luz mais alta, né? Então eu coloco aqui um ponto, nesse aqui também um pouco. Geralmente nos lugares onde já tem o mais claro, só que eu coloco para realçar, né? Então esse é um lugar que tem um pouco. Aqui nessa pétala vou deitar bem o pincel para passar um pouco também, mas assim no centro daquela parte. E coloco essa cor e dou uma esfumada. E agora aqui também, né? Deixa eu ver onde mais. Aqui, acho que eu não coloquei ainda, né? Então coloco um pouquinho. Esse é assim, o que eu chamo de gran finale, né? A gente dá uns toquezinhos com essa cor e cria um contraste cromático bem bacana. Isso geralmente, quase toda pintura a gente pode fazer isso, colocar brilhos, um pingo da cor complementar para gerar um pouco mais de intensidade aí na luminosidade, né? Bom, vou me dando por satisfeito por aqui, encerrando aí esse estudo, né, dessa pintura de rosa amarela. Em breve aí apresentarei outras rosas aqui também de outras cores. Te agradeço por acompanhar aí pacientemente até o final de mais um vídeo. Conto com você, né, para deixar o seu like aí, claro, caso você tenha gostado, para compartilhar o vídeo com as pessoas que você conheça, que possa ser útil, e para deixar seu comentário. É importante o seu feedback aí, para que a gente possa crescer aqui. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.